Inima Produções apresenta Podcast Diversão. Aqui nós falamos sobre diversidade e inclusão. A apresentação de David Miranda e Rodolfo Ferrin, com convidados incríveis. E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Diversão, Diversidade e Inclusão aqui para você. Eu sou Rodolfo Ferrin, comigo David Miranda, e eu já vou me autodescrever. Sou um homem branco, 53 anos, cabelos curtinhos, castanhos, ligeiramente calvo, estou com uma camisa social, manga comprida, dobrada aqui nas mangas, de cor azul clara, e sou cadeirante. E você, David? Boa tarde, galera. Bom dia, boa noite. Eu sou o David Miranda. Eu sou um rapaz branco, bem bonito, inclusive. Tenho meus 40 anos, tenho 1,75 m de altura mais ou menos. Eu estou sentado neste momento com a camiseta amarela, calça jeans, uso uma barba bem sofrida. E estou aqui no ambiente ao lado do Rodolfo, estou ao lado direito do Rodolfo, na minha frente tem uma mesa, atrás tem uma parede cinza, do meu lado esquerdo tem um telão, com o logo do podcast Diversão, e à minha frente tem nosso convidado que vai se autodescrever também. É isso aí, gente. Meu nome é Rodrigo Rosso, sou o diretor do Sistema Reação, um homem de poucos cabelos, uso um óculos de hastes escuras e lentes transparentes, um óculos de grau, de vez em quando, não é sempre que eu estou com ele, não. Tenho 53 anos também, estou usando um paletó cinza com uma camisa preta por baixo. A gente está aqui num estúdio de podcast, do podcast Diversão, Diversidade e Inclusão, com muita honra que eu estou aqui com vocês, meus amigos. Muito obrigado pelo convite. E a minha biografia não é fraca não, olha só, em Rodrigo Rosso, ele é jornalista, publicitário, diretor, editor do Sistema Reação, 53 anos casado, tem 2 filhos, atuando há 26 anos no universo da pessoa com deficiência. Desde garoto, ele teve a vida ligada à publicidade, propaganda. Aos 15 anos, ele já desenhava embalagens, olha só, para frigoríficos e laticínios numa multinacional de embalagens. Depois do serviço militar, ele assumiu a gerência de marketing de uma empresa de alimentos, da Granja e Chiquinitos. E mais tarde, a gerência de marketing de uma editora voltada para o agronegócio pecuária, onde ele ficou por 3 anos. Ele montou então a própria editora agência de propaganda, assessoria de imprensa, especializada no agronegócio. Ele teve 12 títulos de revistas de pecuária. Em 96, ele começou a descobrir o universo da pessoa com deficiência, mesmo não tendo ninguém com deficiência aí na família. Em 97, ele lançou a revista Reação, que era a Revista Nacional de Reabilitação, isso? Era a Revista Nacional de Reabilitação. Nome comprido, né? Voltada ao público PCD, pessoa com deficiência. Que na época, era reabilitação, não se falava em inclusão. É verdade, não tinha nada se falava disso. Em reabilitação em 1996 e nem pessoa com deficiência. Na época era deficiente mesmo. Lembra? Era isso mesmo. Em 2002, também a Feira Internacional, a Reatec, que chegou a ser a terceira maior feira do mundo para pessoas com deficiência. Se eu não me engano, acho que passavam mais de 40 mil pessoas ali. Nosso recorde ali foi 45 mil pessoas, em 4 dias de feira. Era um absurdo de gente, o tamanho da feira era enorme. Não se conseguia visitar num dia só, Você tinha que ir 2, 3 dias na Reatec para poder visitar todos os estandes. Eram 230, 235 estandes. Era muito grande. Uau. Em 2010, ele fundou e presidiu também por 10 anos a ABRIDEF, Associação Brasileira das Indústrias, Comércio e Serviços de Tecnologia Assistiva para Pessoas com Deficiência. Ele vendeu a Reatec em 2012 e fundou a Mobility Show em 2015, já com 13 edições realizadas pelo Brasil, sendo 6, David, em São Paulo. Uau! Que honra, que prazer. Esse negócio aí. Muito comprido, o que muito nos orgulha você ter aceitado o nosso convite para estar aqui com a gente hoje. A honra é toda minha, gente. Que isso, Fico muito bem legal. feliz, acho que vai ser um papo bem interessante e que bom que as pessoas
que ainda não te conhecem vão te conhecer, né? Rodrigo, a gente sempre começa com um quadro que a gente chama de ping-pong. Preparado? Vamos lá, com a raquete na mão. Rodrigo Rosso, vinho ou cachaça? Vinho. Cabra, Apesar que os dois, mas vinho é melhor. vinho, Vinho. vinho suave? Tinto. Suave não é vinho. Suave é suco. É vinho. Eu tinto. tenho que jogar na mega. Cabra ou ovelha? Ovelha, porque se cabrito fosse bom, tinha no presépio, né? Não é? Não que não seja bom, mas é que cabrito dá um trabalho danado, né? Come tudo, come até a escritura do sítio, né? A ovelha já é mais tranquilinha. Ovelha. Rodrigo Rosso ou Rodrigo Grosso? Os dois. Os dois, porque eu, infelizmente, tenho esse defeito. Eu sou meio grosso, né? Não é que eu seja grosso, Rodolfo. Você me conhece há mais de 20 anos. Eu sou direto, ué. Eu tinha que perguntar isso. Então, muita gente diz pra mim que é Rodrigo Grosso. A produção colocou, eu falei, não, bah. Uma cidade, São Manuel, a minha, onde eu nasci. uma saudade. Meus pais. Feira livre com pastel ou feira com stand? Um instante. Um medo? Nenhum. E quando a conta não bate? Já tô acostumado. Boa. Já acostumei com essa história da conta não bater, viu? Quando a gente começa a mexer nesse segmento da pessoa com deficiência, normalmente a conta não bate, viu, Rodolfo? Aí a gente acaba acostumando. Dói só na primeira. Depois vai que vai. Muito bem. Rodrigo, o Rodolfo fez uma pergunta interessante e que eu acho que vale a pena a gente saber esse comecinho, né? Como é que... Não sei se é exatamente o começo, por isso eu vou te perguntar. Cabras e Ovelhas. Foi um título de uma revista tua. minha. Foi onde tudo começou? Não, nesse não. universo publicitário? Não. Começou lá atrás, isso em 1996 eu comecei com a revista Reação por acaso, como eu te falei. Eu tinha títulos de agronegócio, agropecuária. Raças de boi. Até então não mexia com cabra e ovelha, né? Então eram raças de boi, de gado, né? Então era cimental, limousin, um monte de raça que eu vou falar que vocês nem sabem que existe. Que a gente só ouve normalmente, quem não é do ramo, falar de Nelore, né? Mas conheço só sem osso, só sei com osso, é isso que eu conheço. A gente só conhece na churrascaria, né? Mas eu fazia, se alguém, naquela época eu dissesse isso, mandavam me matar. Porque a gente mexia com pecuária de elite, né? Então eram aqueles touros reprodutores, as vacas matrizes e tal. E tinha uns leilões, as exposições pelo Brasil inteiro, e tem várias raças, né? Então você tem raças europeias, raças britânicas, raças zebuínas, e a gente tinha revista de todas essas raças aí, então chegou até mais 12, 13 revistas, e tinha uma revista chamada Agropecuária Centro-Oeste também, que eu fazia, até a gente tinha uma filial em Campo Grande, Mato Grosso. Mas depois, com o tempo, a gente acabou enveredando para o lado da revista Reação, e para não ficar, como eu sempre gostei daquele cheirinho do campo, né? O Rodolfo sabe disso, eu gosto muito do interior, eu sou do interior, né? E eu fiquei afastado um tempão por causa da revista Reação. E aí eu falei, poxa vida, eu quero voltar para esse segmento de alguma forma. Foi aí que a gente bolou a Cabra e Ovelha. Foi uma revista que durou um bom tempo. Eu fui criador de ovelhas também. Sou até hoje eu tenho, mas não profissionalmente mais. Mas eu cheguei a ser criador também de ovinos, né? Então, num sítio que eu tenho aqui em Biúna. Mas a Cabra e Ovelha nasceu bem depois. Foi até depois da Reação. O teu olhar empreendedor, né? Onde você enxergou a pessoa com deficiência? Então, vamos lá. Não tem nenhum familiar? Nada. Nem eu. Hoje sou, porque hoje eu tive que colocar uma prótese no joelho. Então, hoje eu sou uma pessoa com deficiência também, mas até então não. E é uma coisa até que prova, né? Que pessoa com deficiência é aquele negócio. A gente acha legal. Quem luta pelo negro, luta pelo índio. Eu tô falando até uma frase que não é minha, de uma deputada cadeirante aí, que daqui de São Paulo, e ela sempre... começa os discursos dela assim, o Rodolfo sabe disso. Ela diz o seguinte, que nem todo mundo... ela acha legal quem luta pelo índio, quem luta pelo negro, mas ninguém fica negro e ninguém fica índio. Pessoa com deficiência, qualquer um de nós pode ficar a qualquer momento, e é verdade. Né? Tá aí o Rodolfo, tá aí eu, agora com o joelho, enfim. Né? Mas eu não tinha, na época, nenhuma pessoa com deficiência, não tinha experiência nenhuma, não sabia nada de pessoa com deficiência. Aí foi quando uma pessoa que fez uma feira nesse segmento,
chamado Vicente Define Neto. Era uma feira mesmo ou era aqueles encontros Nada, que tinham? era uma feira mesmo. Ele era dissidente daquela empresa Lemos Brito, Congressos e Feiras, que era uma das maiores que tinha na época, hoje não existe mais, seu Lemos morreu. Ele era diretor da Lemos Brito e ele montou uma feira. Não sei como que ele enxergou esse segmento, né? Na época ninguém ouvia falar disso. Né? Não tinha nada, você não tinha internet em 96, estava começando, né? Depois começou em 97, aquela linha de escada que fazia o... Lembra quando você ligava? Opa. Era terrível, não tinha internet. Então, por exemplo, se o Rodolfo precisasse de uma cadeira de roda naquela época, em 97, era lista de páginas amarelas, né? Eu fiquei cadeirante em 90, você imagina Então. a dificuldade que eu tinha. Então, você imagina, era a lista de páginas amarelas, né, Rodolfo? Você não tinha para onde correr, não existia nada nesse segmento. E esse camarada bateu na minha porta, na rua Tavares Bastos, aqui na Pompeia, onde era a minha agência. Eu era uma agência de propaganda, editora e assessoria de imprensa especializada em agronegócio. Lembra a Fazenda Reunidas Boi Gordo? Eu fui agência de propaganda da Fazenda Reunidas Boi Gordo, enfim, tinha muitos clientes. E ele bateu na minha porta, literalmente, com a lista de telefone embaixo do braço, da Páginas Amarelas. Falei, escuta, aqui que é uma agência de propaganda? Eu falei, Ele falou, então, eu estou lançando uma feira para pessoa com deficiência, na época para deficiente, né? Isso que eu ia falar. Para aleijado, era assim, era o palavreado era esse. Era a realidade, né? Era a realidade da época. Eu estou lançando uma feira, um evento para esse dia, eu preciso criar o logotipo da feira. Preciso fazer a cara da feira, criar cartaz, convite, logotipo. Você faz isso? Eu falei, cara, aí não está escrito na Páginas Amarelas. Também não manjo nada. Meu negócio é boi. Mas não tem problema não. Quem vende boi, vende pote de margarina, vende pessoa com deficiência, vende qualquer coisa. Eu falei, eu faço, não tem problema, eu faço para você. Aí ele falou o seguinte, eu sou seu vizinho, eu estou aqui a 4 casas para cima. Mudei essa semana. E eu te achei nas Páginas Amarelas. Eu falei, beleza, vamos embora, vamos fazer. E eu comecei a me envolver nisso, criei logotipo. E eu fiz muita amizade com esse cara, porque era só ele e a esposa. E eu tinha lá meus funcionários, a equipe de vendas, já tinha uma estrutura. E ele não tinha ninguém. Ele começou a vender para as empresas desse segmento e ele foi o que desbravou, porque ninguém fazia nada. Né? Não existia nenhum tipo de publicidade, nenhum tipo de promoção, nenhum evento, não tinha nada. E ele começou a visitar as empresas e explicar o projeto dele. Né? Aí ele começou a encontrar uma dificuldade para fazer tudo sozinho. Aí ele falou o seguinte, você não quer botar seus vendedores para me ajudar a vender a feira? Eu falei, tá bom, vamos lá. Fizemos um acordo lá, botei os vendedores junto com ele. Aí eu falei, pô, cara, eu começava a ver o pessoal se interessando e tal. Eu falei, preciso conhecer esse segmento, até para poder ajudar o cara também, né? Até para criar as peças e tudo. Comecei a visitar umas associações com ele. Fui na Fundação Selma, fui na CD, na Lar Escola São Francisco. Comecei a visitar Laramara, Dorina no Viu. Aí eu falei, caramba, bicho, é um mercado imenso, não existe nada para isso aqui, não existe nada. E aquele negócio, né? Que em terra de cego, né? Quem tem um olho... Né? Eu falei, pô, bicho, não é possível. Eu vi que era uma coisa muito amadora, não tinha nada profissional, ninguém nunca fez nada para isso, ninguém fez um anúncio de nada. Era Páginas Amarelas, botava lá fotografiazinha da cadeira de roda, e naquela lista de Páginas Amarelas, ligasse quem ligou, enfim. Né? Era assim que funcionava. Aí eu vi nesse segmento um nicho aí. Falei, vamos ver essa feira como é que vai ser. Aí ajudei ele a fazer a feira, e ele queria fazer um catálogo da feira. Só que a feira era minúscula. Foi no pavilhão amarelo do Center Norte. Você chegou aí, na REA 97? Foi no pavilhão amarelo do Expo Center Norte, aquele menorzinho. Não usou metade daquele pavilhão. Ela era piquititinha de tudo e não tinha como fazer um catálogo. Que jeito? Como eu já fazia revista, eu falei para ele o seguinte, vem cá, e se a gente fizesse então para encher linguiça? A gente faz uma revista, bola aí algumas matérias e no final a gente põe umas páginas com o catálogo. Ele, faz do jeito que você quiser. Só uma questão, não tinha carro na época, né? Porque o que segura uma feira são as montadoras. Tinha? Tinha, já teve... Quem estava lá? Você lembra? A Fiat estava, aliás, foi até o que segurou o rojão. A Fiat estava. Mas não tinha todas essas isenções, essas leis? Tinha isenção, tinha lei, mas não era divulgado como é hoje. Né? Então, não tinha nenhum despachante expondo. Hoje, você lembra que a última Mobility a gente teve que sortear. Era tanto despachante, eu tinha só 15 lugares, eu tive que sortear entre 40 e poucos para ver quem queria ficar com o stand, porque não tinha. Esse ano já diminuiu bastante, porque esse mercado deu uma murchada em função da legislação, que mudou e está tudo travado por causa da pandemia, enfim. Mas naquela época, em 2019, era muito. E lá em 1996, não tinha. Você tinha quem que atuava nesse segmento? Carlos Roberto Pir na GM e a... Oh, meu Deus... Fugiu o nome agora, a loira lá. Aquela loira da Fiat. Da Fiat. Da Fiat. Né? Então você tinha o Carlos Roberto e ela.
Né? Então você não tinha... e a Conceição da GM também, que também era da GM. E não tinha ninguém mais que vendia para esse segmento. E dependia muito do vendedor da concessionária. Né? E tinha lá o stand da Cavenag também, na época, que eu me lembro. Mas aí tinha lá uma outra associação e tal. E a feira aconteceu. E no meio da feira, aí que tem a história inusitada do troço, né? Eu fiz 15 mil revistas, que eram para ser catálogo. E no dia de mandar para a gráfica, eu falei, tá, mas como é que eu vou botar um nome nesse treco aqui? Vai chamar o quê? Aí eu sentei que nome frente, você pensou? Eu sentei na frente do computador, falei, pô, bicho, Revista Nacional de Reabilitação. Falei, puta, nome comprido, né? Falei, vamos lá, revista... Eu queria que o cara reagisse, né? Reação, né? Negócio para ter o catálogo reação, no fundo. o cara tem que reagir, porque na época, como eu não tinha deficiente da família, não sabia nada de pessoa com deficiência, a ideia que eu tinha era de coitadinho. Como todo mundo que está iniciando nesse segmento tem. Sim. Né? Você via a pessoa com deficiência como um coitado, como um cara inválido, como um camarada que está ali sofrendo. Era assim que eu via. Meu negócio era boi, não era a pessoa com deficiência. Então eu falei, pô, esses caras têm que reagir, né? Tem que sair da cama, sair de casa, tem que reagir. Então botei lá, Revista Nacional de Reabilitação, reação com um habilitezinho que saía de canto aqui assim. Reabilitação. Reabilitação, que era a reabilitação que usava. Meti na gráfica, foi e tal. 15 mil exemplares, a feira tinha 3 dias. No segundo dia não tinha mais um exemplar. Eu fiquei sem. Não tinha mais nada. Acabou tudo, esgotou tudo, né? Dentro da feira. Do número 1, né? Que era o número 1 e para mim ia ser a única. Eu não tinha ideia de fazer outra. Era o catálogo, né? Até que no segundo dia de feira veio um cadeirante com a revista na mão. Você que fez isso aqui? Ele olhando para cima, eu 1,90 m e o cara aqui. Você que fez essa revista? Eu falei, foi. Ele falou, então faz o seguinte, ó, tirou uma nota do bolso, que eu não lembro nem que moeda que era, em 96, se era real já, tirou uma nota do bolso, tipo R$100, vai, e enfiou no bolso da minha calça. Falou assim, ó, você é seu primeiro assinante, hein? Beleza, valeu, ó, manda a revista pra mim. E saiu. Eu falei, ô amigão, como é que é seu nome? Então o dinheiro aqui de volta não vai ter outro. Ele, não, vai ter sim, eu vou ser seu primeiro assinante. Era o Klaus Bongart. Era a Cleide da Fiat, lembrei. Ah, isso mesmo. A Cleide, pô, como é que fui esquecer? Cleidinha, desculpa, esqueci seu nome, me deu branco, tô ficando velho. Aí era o Klaus Baumgart, um dos donos do Shopping Center Norte, da família Baumgart. Ele que desenhou o Center Norte. E o Center Norte, como é que ele é? Totalmente plano, né? O Lar Center, como é que ele é? Totalmente plano e não tem escada rolante, tem rampa rolante no Lar Center. E ele desenhou tudo aquilo antes de ficar paraplégico. Ó que doideira. E até hoje, o Complexo Center Norte é o shopping mais acessível do Brasil. Porque é tudo plano, né? E o Klaus Bongart falou, cadeirante, falou, você é seu primeiro assinante. Eu falei, caramba, bicho, quem é você? Eu sou o Klaus Bongart. E saiu. Eu não sabia nem quem era. Eu falei, puta, vou ter que fazer uma revista por causa desse cara agora. O que eu vou fazer, né? Aí começou ali, cara, por causa desse cara, pelo compromisso ali que ele me fez assumir com ele sem eu querer, nasceu a revista ali. Aí eu falei, pô, não vai ter matéria para fazer a segunda. Teve a segunda, terceira, quarta. Nunca furou uma edição até hoje, cara. Já são 145 edições. Uau. De lá para cá, 25 anos está completando agora esse ano, em novembro. Ininterruptos, né? Ininterruptos, 25 anos. Até durante a pandemia isso aí. Veio crise, veio tudo. Vieram tantas outras revistas, né? É o que eu Porque, comentei nos bastidores. depois da reação, ninguém sabia o que era isso. Mas depois da reação veio tanta revista para concorrer com a gente. E vinha e morria, vinha e morria, vinha e morria, vinha e morria, vinha e morria. Durava 1, 2 aninhos e acabava, 1, 2 aninhos e acabava. E a gente tá aí com 25 anos. E quando essa história toda, né, não só a revista, mas você, né, quando que deixou de ser negócio e passou a fazer parte da tua vida? Ah, não, isso já foi desde o começo, pelo seguinte. Lembra? Eu não tinha ninguém com deficiência na família. Como é que eu tinha outros negócios? Tinha uma revista, além das revistas de pecuária, tinha uma revista de banca, tinha programa de rádio, tinha outras coisas. Só que em 1998 eu lancei uma revista de forró. Tudo a ver, né? Boi, deficiente, É isso. Forró, cabra, ovelha, Diversidade. doido. É isso que é diversidade. Isso né? é. Diversidade e inclusão, né? Você Aí incluiu eu tudo. lancei uma revista de forró e eu quebrei, porque essa revista, na época faltava papel, como hoje está faltando também no mercado, papel para imprimir a revista, e essa revista atrasou a produção e eu peguei uma semana de Copa do Mundo de 98. E naquela semana de Copa do Mundo, na banca de jornal, só vendia a Copa do Mundo. Nada que era fora de Copa do Mundo vendia. E minha revista acabou encalhando na banca de jornal. Mesmo assim, ela foi a segunda revista que mais vendeu depois da Contigo da morte do Leandro. Lembra do Leandro Leonardo? Lembro.
A Contigo vendeu mais, aí a minha, mas mesmo assim, eu fiz 100 mil exemplares na época, bicho. Eles, porque só tinham 2 distribuidoras de banca na época, de NAP e Quinalha, e queriam que eu fizesse 200 mil. Eu falei, não, vou fazer só 100. E era uma revista que vinha com CD, eu tive que mandar fazer CD, 100 mil CD, com música, forró, escambau, tinha programa de rádio, anúncio na TV, e mesmo assim calhou a revista toda. E eu quebrei por causa disso, a editora. Você quebrou por causa Quebrei disso? por causa disso, por causa dessa revista. Aí eu fui parar. Aí eu fui parar na sala do meu apartamento, em casa, paguei funcionário com mesa, cadeira, computador, eu quebrei mesmo. Então você quebrou literalmente. Com as 4 patas. Descobri que fundo de poço tinha subsolo. E até então, a revista Reação para mim, a ideia do coitadinho. Eu pegava o dinheiro que eu ganhava nas outras e eu contratei um jornalista, uma vendedora e a revista chegava no fim, faltou tantos mil reais. Tá aí, mas manda imprimir, manda fazer. E a revista, para mim, na minha cabeça, eu ganhava dinheiro lá e aqui eu ajudava os coitadinhos dos deficientes. Era assim que eu vi ela durante 1 ano. Foi o primeiro ano dela. E acho que Deus faz as coisas para a gente aprender, né? Porque foi aí, quando eu quebrei, que eu me vi na sala da minha casa, 12 revistas de pecuária. A de forró já não existia mais, porque eu quebrei por causa dela. 12 revistas de pecuária. E pecuarista, meu amigo, é tudo bilionário. E os caras não quebrou, você já não serve mais para eles. Né? Então, assim, você está quebrado, o cara não vai fazer negócio comigo. O cara me atendia na casa dele. Né? Acabou. Falei, acabou. O que eu tenho para viver? Falei, tem que fazer desse limão aqui uma limonada, né? Aí você falou, reação, Rodrigo, reação. Reação, Rodrigo, exato. Falei, mas como é que eu vou fazer isso aí se eu não entendo nada de deficiente? O que eu fiz? Águida da Morumbi, lembra da Águida? Lembro. Da loja, falecida Águida da Morumbi. Liguei para a Águida, falei, Águida, me empresta uma cadeira de roda? Ela, o que você vai fazer? Eu falei, me empresta 1 semana, eu preciso de uma cadeira de roda. Ela me emprestou a cadeira de roda. Durante 1 semana... Rodrigão aqui, sentadinho na cadeira de roda, vou no mercado, vou de cadeira de roda. Dentro de casa, cadeira de roda. Vou no banco, cadeira de roda. Vou no boteco da esquina, vou de cadeira de roda. Na padaria, cadeira de roda. Enchi o saco, levantava, né? Mas eu fiz tudo que eu podia fazer durante 1 semana sentado na cadeira de roda. Para sentir o que a pessoa com deficiência sentia. E o que você sentiu? Pois é. Teve preconceito, teve olhares? Tudo que você imagina. Como é que eu ia escrever se eu não sabia como era? Né? Como é que eu ia vender, que eu ia trabalhar, ia viver isso aqui? E se eu não sabia como é que era? Então eu tive que sentir na pele. Né? Aí eu fiz tudo isso com a cadeira de roda. 3 dias eu trabalhei com venda nos olhos. Nossa. Atendia telefone no banheiro, fazer xixi, já metia a venda do olho assim que eu levantava da cama. E dentro de casa, tal, com venda no olho, eu não arrisquei sair na rua só no prédio ali, só dentro do prédio que eu morava. Falei, tem que aprender. Né? Como é que eu vou, se eu não sentir o que o cara sente, como é que eu vou escrever? Boi eu conhecia, boi eu manjava. Já tinha mais de 15 anos de boi, mas e de pessoa com deficiência? Aí eu tive que fazer essa vivênciazinha aí, mas e o surdo, né? Como é que eu ia fazer com o surdo? Olha como Deus faz as coisas. Passou um tempinho, a revista já estava aí, quase 1 ano de revista, estou atravessando a Avenida Pompeia, dirigindo, pum, meu ouvido travou, entupiu, do nada, não ouvia mais nada. Cara, me deu um desespero, encostei o carro, na época telefone celular era aqueles batatão, né? Encostei o carro, liguei para minha esposa, sem ouvir ela do outro lado. Falei, sei que você atendeu, não adianta falar comigo, eu não estou te ouvindo, vem me buscar, eu estou em tal lugar. Bicho, eu desci do carro para chegar no orelhão, eu não conseguia andar em linha reta, Rodolfo. Você já experimentou ficar surdo? Não. Você perde totalmente a referência, a noção do mundo, você perde tudo, você parece um bêbado na rua. A primeira impressão, o primeiro jeito que você fica, você perde a orientação, né? Você fica zureta. Né? E a angústia que dá, e o desespero que dá de você estar aqui, ver todo mundo conversar, todo mundo falar. Você não sabe se está falando de você, se está falando com você, se está falando para você. Dá vontade de brigar com todo mundo. Aí eu falo para você, a pior das deficiências não é o cego, não é você não andar, é você não ouvir, cara. Isso, quando me falavam isso, eu não acreditava. Mas a pior das deficiências é você não ouvir. É por isso que você fala, né, o surdo é grosso, o surdo é mais chato, o surdo é mal educado. Cara, não é. É que é um mundo paralelo. Parece que você... Você está vivenciando, mas não está, né? Você está em outra dimensão. É esquisito, doideira. Cara. Parece que você está em outra dimensão. Eu fiquei 2 dias assim. Até fui descobrir o que era, fizeram lavagem no meu ouvido, blá, 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 beleza. Né? Mas até hoje, de vez em quando, eu tenho que fazer. E o que era? Cera, cara. Cera mesmo? Eu tenho que um problema muito comum, inclusive. Eu já ouvi falar aqui. Eu tenho um problema no ouvido que, de tempo em tempo, pelo menos umas 2 vezes por ano, eu tenho que fazer uma lavagem, porque empedra. Sim, né? E aí tampa.
E o cotonete só piora. E o cotonete só piora, não posso usar. Ele empurra, Agora, né? Rodrigo, depois de tudo isso, como é que é olhar essa imagem que a gente vai mostrar agora desse vídeo? A gente vai passar o vídeo e eu queria que você falasse agora, Tá depois bom. de tudo isso, como é que é pra você? Bom, você viu aí quantas empresas tem aí dentro. Montadoras de automóvel, empresas fabricantes de cadeira de roda, banco, tem de tudo, né? Agora, no começo, quando eu ia visitar essas empresas, não digo essas que estão aí, mas empresas desse segmento, desse ramo, porque como eu fui estudar para fazer a revista, eu estudei peguei muita informação com o Steven Dubner, lembra dele? Lembro. Steven Dubner me trazia dos Estados Unidos umas fitas VHS das Paralimpíadas, que Da aqui TV. também ninguém sabia o que era Paralimpíada, esporte paralímpico, nada, né? Era muito raro você ouvir falar. Sim. Hoje, graças a Deus, ganha muito mais medalha do que as Olimpíadas comuns e todo mundo vai em programa de TV, transmite jogos, é uma maravilha, mas antes ninguém sabia que tinha, né? E naquela época eu vendo aqueles vídeos que o Steven trazia, e eu vendo como empresário na ocasião, né? Eu via lá Credit Card, Mastercard, banco não sei o quê, refrigerante tal, cerveja tal, cartão de crédito, marca de automóvel. Eu falei, pô, acertei, atirei no que eu vi e acertei o que eu não vi. Eu falei, pô, olha que maravilha, né? Comecei a visitar essas empresas aqui no Brasil. Aí, quando você vê um vídeo desse, vê toda essa grandeza, esse monte de empresa aí dentro, aí você ouvia de algumas empresas desses mesmos segmentos. Desde quando você acha que aleijado tem dinheiro para ter cartão de crédito, meu amigo? Eu ouvi muito isso. Você acha que eu quero um cara todo torto segurando minha latinha de refrigerante? Era assim. Ali a marca, a pessoa... Você acha que eu quero que meu carro seja conhecido como carro de aleijado? Eu ouvi tudo isso, cara. E hoje, esses mesmos segmentos que na época... Com outras pessoas, né? Porque com outras pessoas. porque Na época, e às vezes até com as mesmas, hein? Até com mesmas. Que é melhor ainda. Que é mais gostoso, né? Hoje, estão aqui na revista, estão na feira. Entendeu? Então, você vai mudando a cultura desse cara. Você vai mostrando para ele. São 46 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência. Sendo que 42% deles são de classe AB, 44% de classe C e só 14% está ali vendendo bala no farol, pedindo cadeira de roda no programa do Ratinho e tal. Só que é isso que a gente tem na cabeça, porque o Brasil é assistencialista. A gente vive um assistencialismo, né? Porque o Brasil não teve guerra. Eu acho que esse também é a visão da coisa, né? Você vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, a visão da pessoa com deficiência é outra. O cara pode ter nascido hoje, é um nenezinho com deficiência, mas está dentro do coração, da cabeça do americano e do europeu, daquele negócio do herói de guerra, sabe? Daquele cara que voltou da guerra sem andar, perdeu uma perna. Tem aquele negócio, aquele heroísmo, aquele respeito pela pessoa com deficiência, que no Brasil não tem, porque até outro dia, o Rodolfo sabe disso, ele passou na pele isso, até outro dia aquele negócio, o cara é o estorvo, ele é o cara que não vai servir para nada, não era assim? Sim.
Ele chegou a ouvir isso, eu sei disso. Ainda Conheço tem tua vida. isso, Ainda é. com- Ainda tem, mas é muito menos. diferente. É Muito menos. diferente, com Pô, eu certeza. sinto essa diferença de 26 anos para cá. Imagina quem já estava vivendo isso há muito antes do que eu. Né? E que viveu na pele por ser uma pessoa com deficiência, como você ficou em 90. Hoje Né? o empresário ele pode alegar a crise, a falta de dinheiro, né? Mas ele não vai alegar que não é um produto que não vende, ou ele não quer aliar a marca à pessoa Cara, com deficiência. pessoa não. com deficiência é um consumidor como qualquer outro. Sim. Aquilo que eu falo sempre. O cara come, bebe, dorme, namora, vai para o motel, vai no teatro, vai no cinema. O cara faz tudo que todo mundo faz. Ele se alimenta, ele se veste, tudo que serve para mim. Serve para o Rodolfo, que serve para o Rodolfo, serve para você, para todo mundo, cara. Que está assistindo a gente, enfim. Né? Não tem diferença nenhuma. Eu acho que esse também foi o grande segredo, Rodolfo, da revista. Não tem diferença. Você pega uma capa de uma revista dessa aqui, ó. Tem alguma coisa aqui que tem alusão para pessoa com deficiência? Não tem nada. É uma revista bonita. Aliás, eu ouvia isso. Chegava nas agências de publicidade, normalmente publicitário, nossa, meu Deus, uma revista bonita assim, mas para pessoa, mas para deficiente. Eu falei, ué, porque para deficiente tem que ser feio? Cara, não, mas é que é estranho, né? A gente não imagina. Então, até hoje, cara, eu não vendo, por exemplo, eu não vou em agência de publicidade, e nenhum dos meus vendedores vai, e eu não quero que vá, oferecer a revista em agência de publicidade. Se aqui tem uma Nissan, se aqui tem uma GM, se aqui tem um banco, tem porque eu vou na empresa. Eu falo direto com o diretor da empresa. Eu faço a empresa entender que isso aqui é um mercado e que a pessoa com deficiência é consumidor. Aí a empresa vai para a agência de publicidade e exige, literalmente, gente, não é brincadeira, exige que saia nesse mercado. Porque se for pela agência, parece que publicitário nasce com uma coisa na cabeça, que a pessoa com deficiência é aquele que está no farol, está lá no programa do Ratinho pedindo cadeira, que está lá passando necessidade, que está ali gemendo de dor, sabe? Não tem a dimensão do que é. E nem culpo eles, eu também não tinha. Claro. Né? Então a gente tem que conhecer, tem que vivenciar para saber. Então, mas até hoje, cara, ainda é uma guerra, mesmo 25 anos depois, ainda é uma guerra para a gente conseguir colocar cada edição na rua, cada feira dessa, mesmo que você viu ali 40 e poucos expositores, mas é uma dificuldade. Eu acho bem bacana que te apresentar para a nossa galera, né? Que é o nosso público, a galera que segue a gente. Porque eu estava comentando com o Rodolfo, porque eu me identifico muito contigo, porque eu também não tenho nenhuma relação com ninguém com deficiência. E a gente tem um projeto de versão que já está chegando nos seus 7 anos de vida. E é muito comum a gente ver os movimentos, né, as lideranças, sempre porque tem alguém na família, né? Então você vê uma ONG de pessoas com autismo, você vai ver lá é a mãe de um autista, é o pai. Sempre tem alguém que o meu começo, né, foi a questão do lugar de fala, o que é o lugar de fala, o que não é. E aí eu pensei assim, bicho, vamos só fazer. Né? Hoje você representa essa galera, eu me identifico contigo e acredito muito, espero que muitas pessoas tenham essa consciência, né? O Klaus, você comentou, é Klaus, né? O Klaus ele fez... Você acredita que ele é meu assinante 0001 até hoje? Acredito. Ele liga todo muito. ano para renovar? Porque é isso, ele criou uma estrutura extremamente adaptável sem ser uma pessoa com deficiência, porque ninguém está livre, né? Todo mundo está sujeito. Então a informação, a inclusão, ela precisa acontecer. E eu acho incrível assim que você criou o mercado, até o porquê da minha confusão. A feira hoje você que criou isso. Então hoje existe a Mobility, existe a Reatec e as duas vieram existe a revista, existe a associação, porque existe aquilo que eu falei, mercado, exato, existe um... Porque o que aconteceu? A gente acabou tendo que criar um mercado que não existia. Exato. Né? Então foi colocando ali tijolinho por tijolinho, criando um mercado, criando a cultura de se ter um mercado e se profissionalizar um mercado que era totalmente... Não tinha, por exemplo, antes da gente montar a Abridef, da associação, porque assim, como organizador de feira, toda feira nasce de uma associação, né, de segmento. Então você tem lá a FenaBrave, você tem a Anfávia, nasceu o Salão do Automóvel. Você tem a feira de supermercado, nasceu da Associação Paulista de Supermercado, Associação Brasileira. E desse segmento não tinha, a gente fazia a feira na raça, né, nascia da revista. O que a revista era, né? Tinha que ter uma associação de classe. Aí a gente montou, reuniu todos os fabricantes e tal, fornecedores, prestadores de serviço para fazer uma associação.
Até então, até 2010, nunca nesse segmento, nunca nesse setor, tinha sentado na mesma mesa fabricantes diferentes de cadeira de roda, adaptadores de carro diferentes. Um queria matar o outro e não tinha esse relacionamento entre eles. Até foi difícil, cara. Foram 10 anos na presidência da Bridef, foi um sufoco. Às vezes a gente querer caminhar com esse negócio de cooperativismo, sabe? De associativismo, das pessoas terem essa união, porque tinha muita competitividade. Né? E o que a Bridef queria? Porque tudo para a pessoa com deficiência é muito caro, né? E isso também faz da pessoa com deficiência um grande consumidor, porque tudo é muito caro. Você vai adaptar um carro, é caro, né, Rodolfo? Você compra o carro com isenção, mas e aí? Você vai comprar uma cadeira de roda, é caríssima. Uma almofada... Uma almofada é caro. E por que é caro? E aí entra o presidente da Bridef aqui. Por que é caro? Porque, mas é isento de imposto a cadeira de roda, não é? Quando você vai comprar, é isento. Você não paga imposto quando você compra para usar a cadeira. Só que o cara que fabrica a cadeira, ele pagou imposto no pneu, na borracha, no plástico, na lona, na espuma, no alumínio, na roda, em tudo. Na fibra de carbono. Na fibra de carbono, em tudo ele pagou imposto. Então, isso vem numa enxurrada de imposto em cascata. A hora que chega para o consumidor, quanto imposto já não tem em tudo isso que está embutido na cadeira de roda? Por isso que a cadeira é cara. Então, na Bridef, a briga nossa sempre foi, na época, de fazer com que esse imposto em cascata isentasse lá na ponta e viesse tudo isento. Tudo que era para... Mas aí precisaria mudar a NCM, de mudar a KNAI, mudar um monte de coisa. Então, o buraco era mais embaixo, a gente não conseguiu fazer isso. A gente conseguiu, sim, facilitar um pouco mais a importação do produto, né? Conseguiu trazer mais coisas para cá que a gente não imaginava que tinha. Quando eu fui em 2008, a primeira vez para a Alemanha, para a maior feira que tem desse segmento, que é a Reacare na Alemanha. É a Reacare, depois tinha uma feira nos Estados Unidos e a Reatec na época. Hoje não é mais, a Reatec é a terceira. Mas na época era. E a gente foi visitar as feiras de fora e a gente viu que, nossa, cara, era muita coisa. Depois, como a Bridef, eu fui visitar outras feiras em Itália, Espanha, Estados Unidos, representando a Bridef, e eu via a vontade que esses caras tinham de trazer os produtos para cá. E vi o mercado brasileiro, como é o da Índia, como é o da China, era um mercado gigante. Quem que não quer vender para o Brasil? Só que a hora que chega aqui e começa a deparar com uma Anvisa, que cria um monte de dificuldade, um monte de burocracia, um monte de empecilho para você registrar uma cadeira de roda, registrar uma adaptação de carro. Bicho, os caras desistem. A burocracia também é um... A burocracia do Brasil é um empecilho, cara. Aí desiste. Aí hoje, se o cara quer uma cadeira importada, ou ele paga muitíssimo mais caro, ou então faz aquele jeitinho brasileiro, viaja para os Estados Unidos ou viaja para a Europa com uma cadeirinha velha, joga a cadeira no lixo lá e compra uma cadeira nova, a mais moderna que tem, senta nela e vem montado no avião. É a minha cadeira de uso. Só que chega aqui e não tem assistência técnica e tal, entendeu? Então o Brasil acaba forçando o cara a fazer o errado. Né? Não podia ser muito mais fácil dar acesso, né, para todo mundo a um produto melhor? E a gente tem ainda muita carência de informação, né? Porque o Brasil é muito grande, a gente sabe disso. Às vezes você sai para um outro estado aí, você vai fazer um evento, alguma coisa, você vê uma outra realidade. Você participou comigo de quantas feiras fora de São Paulo e a gente vê isso, né, Rodolfo? Sim. Você sai do eixo Rio-São Paulo, não precisa nem sair do eixo Rio-São Paulo, você saiu de São Paulo. Parece que você saiu do Brasil, principalmente para esse segmento nosso aqui. Eu comecei a fazer a feira no Rio de Janeiro também, porque eu fui numa concessionária, já era tarde da noite, eram umas 7 horas, eu estava esperando o diretor da concessionária para a gente jantar, que era um conhecido meu. E eu estou ali esperando a concessionária fechando, encosta uma van, uma minivan importada, uma Chrysler, não sei o que lá importado. Desce um cara, motorista, luvinha branca tal, desce o camarada, mulher, filho, e o cara na cadeira de roda, tetraplégico. Aí a mulher entrou, começaram a ver os carros, levantei, revisteiro é assim, né? Você já vai dar revista para todo mundo. Trouxe revista para vocês aqui. Aí fui lá dar uma revista para ele. Ai, que bom, tal. Me ajuda aqui, a mulher falou. Meu marido acabou de sair da cama, fazia 4 anos que ele estava na cama, tal, agora está se reabilitando. Um cara muito gente boa, acabou de sair da cama, tudo, e precisa comprar um monte de coisa. Aí me tira uma listinha da mão. Cadeira de roda, de banho, não sei o quê, uma almofada, barra. Então a gente está indo para São Paulo a semana que vem para comprar. Eu falei, mas você está indo para São Paulo? Por quê? Que mal lhe pergunte. Ela falou, porque aqui no Rio não tem. Eu falei, tem. Aqui no Rio tem tudo isso que você quer aí, tem aqui no Rio. Né? Na época, nossa, mas eu não sabia que tinha. Aí, falei, caramba, bicho. E a Reatec vinha gente do Brasil inteiro, né? Lembra? Sim. Até de fora do Brasil. Você pega Argentina, Uruguai, Paraguai, não tem nada para pessoa com deficiência. Os caras vinham na Reatec, que não tinha nada. Né? Aí comecei a ver que, vamos ter que sair de São Paulo, porque nem todo mundo tem condição de sair do estado para ir para a feira. Aí a gente começou a fazer, né, Rodolfo? Rio de Janeiro,
fizemos Belo Horizonte com a Mobility, fizemos Florianópolis com a Reatec, fizemos Minas, Belo Horizonte com a Mobility, Recife com a Mobility, Goiânia, Ribeirão Preto, interior, cara, de São Paulo, daqui, do lado. Mas você vai para Ribeirão Preto, onde a gente já fez, São José dos Campos, às vezes o cara não sabe que tem. Não sabe que tem. Eu fui para Campinas uma vez fazer um evento numa concessionária de test drive de carro. Pô, adaptação de carro, todo mundo sabe que tem, né? A alavanca de freio, acelerador e tal. Aí chegou um cara com um golzinho zero, um cabo de vassoura cortado no tamanho da embreagem, sequela de pólio ele tinha. Ele empurrava com o cabo da... Isso foi em 2005, 2006, não faz muito tempo. O cara empurrava com o cabo de vassoura, a embreagem... Ele não sabia que tinha adaptação, cara. E o cara tinha 2 faculdades, funcionário público. Meu Deus. Em Campinas e não sabia que tinha adaptação. Olha como falta informação para esse segmento da pessoa com deficiência. Eu lembro que você uma vez me passou uns dados, uns números, né, segundo o IBGE. Não sei se é isso, você me corrija. Por dia, 500 pessoas, é isso? Brasil, mais de 500, da ONU e OMS. Mais de 500 pessoas por dia no Brasil se tornam ou nascem com algum tipo de deficiência. E eu digo para você, esse número está subestimado. Olha o tamanho desse Brasil. Quantas pessoas não estão sofrendo acidente nas estradas, motoboy agora, nesse exato momento? Nascer com deficiência hoje é uma parcela muito pequena. Porque hoje, bem ou mal, tem um pré-natal, tem um posto de saúde, né? A saúde melhorou demais. Né? Tem uma vacina, a mulher se cuida mais, tem mais informação para a mulher. Coisa que não tinha antes. Antes era muito, principalmente você vai para o Nordeste, você tem ainda muito nascimento. Mas hoje nasce mais criança autista, síndrome de Down. Né? Com deficiência física já é mais difícil do que era antes. Mesmo síndrome de Down, você tem o Dr. Zan Mustache, por exemplo, que cuida do cromossomo 21 quando está no ventre da mãe ainda. Né? Para que nasça com menos sequela possível de síndrome de Down. Então você tem, enfim, a tecnologia mudou muito. Mas nasce ainda com deficiência bastante gente, mas é bem menos do que há 30 anos, 40 anos atrás. Né? Hoje a informação é muito maior, mas o esporte radical... Sim, verdade. O esporte, quer ver como bate aquela questão dos 46 milhões de brasileiros, onde 42% são de classe AB, por exemplo. Esporte radical. Dentro do esporte, a maior causa de deficiência, em 2007, se não me engano, foi no Brasil a maior causa de deficiência. De quem se torna uma pessoa com deficiência. Pobre pratica esporte radical? Não. Aí você fala, mas por que você... Mano, você vai na Reatec e você vê a maior parte do público das feiras, tanto o Reatec quanto o Mobility, é gente que tem grana, é gente que tem poder aquisitivo, pessoa que trabalha. A lei de cotas, hoje jogou o cara para o mercado de trabalho, colocou de novo, né, o cara no mercado de trabalho, traz dignidade, traz o salário, traz o 13º, o cara vai, compra, vira consumidor de novo. Coisa que... Agora, a gente tem essa lozinha aqui e a gente queria que você colocasse ali algum aprendizado que você teve nessa tua vida, né, com a diversidade, para que a gente deixe aí para a galera. Pode ser sobre capacitismo, o que você quiser. Colocar uma palavra só? Por favor. Falta para a pessoa com deficiência isso aqui, ó. União. Mais do que qualquer outra coisa. Peraí, falta para a pessoa com deficiência? Para as pessoas com deficiência. Entre elas. Entre elas. Eu acho que o que mais falta para a pessoa com deficiência, para mudar toda a realidade da pessoa com deficiência nesse país, é isso aqui, ó. União. Lembra que você falou agora há pouco? Que mas tem ali a Associação dos Autistas, que luta ali pelo autismo, tem a Associação do Síndrome de Down, que luta pelo Síndrome de Down, tem a Associação das Pessoas com Deficiência Física, tem o surdo, tem o cego, tem... Gente, junta tudo isso aí, velho. Por que cada um puxa a sardinha pro seu lado? Tô mentindo, Rodolfo? Não está mentindo, mas você está me fazendo pensar aqui também. Mas é uma realidade, sim. A gente tem... Eu conheço a Ana Maria, né? A Ana Maria Elias Braga, que é mãe de 2 autistas. E ela fala bastante sobre isso, porque a dificuldade do universo do autismo de se conectar, de conseguir brigar pela mesma causa, são várias bandeiras. Tá todo mundo dentro do mesmo barco. Vamos remar todo mundo para o mesmo lugar que a gente chega mais depressa. Exato. Mas fica cada um remando para o seu segmento, o barco fica girando, ó, e não vai para canto nenhum. O que você sugere? O que eu sugiro? União mesmo. Parar com esse negócio de parar de olhar para o próprio umbigo, de ter vaidade. Que acho que uma coisa que atrapalha muito isso, não, eu luto pelo autismo. Pô, tá bom, vai lutar pela deficiência de uma maneira geral. Vamos dar um exemplo bobo de número aqui de novo. Cada pessoa com deficiência, ninguém é filho de chocadeira, né?
Todo mundo tem pai, mãe, irmão, filho, sobrinho, marido, esposa, tá, todo mundo. Então você tem no mínimo, 3 pessoas de influência direta no seu dia a dia, não tem? 46 milhões, multiplica por 3. Elegeria presidente da República se quisesse. Se tivesse uma união entre... E hoje a gente não consegue eleger um vereador. Porque você tem hoje uma Mara Gabrilli eleita no Senado, mas não é a pessoa com deficiência que vota nela. Ela sabe disso e a gente sabe disso. Quem vota, o deficiente, não, a pessoa com deficiência não vota na pessoa com deficiência. E por que você acha que isso acontece? A União. falta disso? Falta de união. Porque aquele negócio, cara, não sei, é uma falta de... Você pode reparar uma outra coisa. Tudo que é feito para a pessoa com deficiência e é feito por pessoa com deficiência, dá certo? Raramente dá certo. Ações que são feitas. Pode reparar isso. Porque todo mundo acaba puxando o seu quinhão. Todo mundo quer o seu pedacinho desse negócio. Tá certo, a gente não tem oportunidade de se expor, de ir para a luta. Quando tem, todo mundo quer buscar o teu pedaço. Mas, gente, junta um bolo só e busca o bolo inteiro. Para que você vai buscar um pedacinho cada um e cada um vai comer o seu pedacinho de bolo longe um do outro? Vamos fazer uma coisa mais unificada. Vamos... Pô, tem... Para que sair, por exemplo, agora 200, 300, 500 candidatos com deficiência no Brasil inteiro? Cara, escolhe 1 ou 2 camarada aí com deficiência e vamos todo mundo trabalhar para ele, para eleger aquele cara, né? Que aí você vai ter voz. Assim, ninguém tem voz. Nada sobre nós sem nós. Se não tem nós, vai ter como? Você também me põe para pensar aqui, porque tem um lance que é quanto mais candidatos, mais representatividade você vê. Sim, mas você não elege ninguém. Não tem eficácia, não funciona porque acaba que ninguém consegue chegar e não consegue ter a voz necessária. Não tem, porque você vai diluir tudo isso. Cada um vota num pouquinho. Ninguém vai eleger ninguém. E você vai ter sempre os mesmos. Sempre a Mara Gabrilli, por exemplo, né? Que ela não depende do voto da pessoa com deficiência. A Mara Gabrilli é aquela moça bonita, inteligente, competente e, coitadinha, está na cadeira de roda. Aí o cara que não tem deficiência vai e vota na Mara. Entendeu? Mas por uma consciência que esse universo da pessoa com deficiência precisa de um representante. A própria pessoa com deficiência são raros os que votam na Mara. Estou mentindo, Rodolfo? Verdade. Só que parece que o povo tem medo de falar, né? Mas, pô, é verdade. Vamos falar a real. Você tem que ter uma união nesse segmento e não tem. A gente sente isso, como revista, sinto isso todo dia. Falta uma união nesse segmento, cara. Falta união. Você pega, por exemplo, vai o surdo nos eventos. Aquela ilhazinha de surdo, todo mundo junto, né? Sim. Todo mundo juntinho. Não se mistura com ninguém. Caramba. Né? Vai o cego, tem que ter o guia lá, as pessoas que a gente coloca lá, os voluntários, guia o cego conhece a feira, vai embora. Aí vai o cadeirante, é o que mais se mistura, né? Aí tem que partir também da própria pessoa, tem que partir exatamente da pessoa, Rodolfo. Não adianta eu falar, não adianta você falar, não adianta ele falar, tem que partir da pessoa. Fiz agora... É mudança de mentalidade. Uma feira também, a própria Reatec, e eu passei lá, numa daquelas ruas, um silêncio. E tava grupos gigantes de surdos ali, ó, só conversando. Né? E é verdade, você falando assim, a gente começa a visualizar o que é a nossa realidade, né? Talvez por não ter deficiência, que eu comecei a ver essas coisas de fora, né? Quem vê o jogo de fora, assiste da arquibancada, vê diferente, do cara que está ali no campo, né? Então, é isso que a gente procurou mudar nesse tempo todo. E a própria revista tenta fazer isso, né? Então, você pega, por exemplo, quem lê o editorial da revista, muita gente acha que eu tenho deficiência. Pô, 26 anos, só aparece minha carinha aqui. Só mostra a cara, mostra o corpo aí, mostra a tua cadeira. A pessoa chega para mim numa feira, por exemplo, que me conhece pessoalmente. Nossa, você anda? Eu falei, não, você não me viu voando ainda, cara. Porque o cara, que eu escrevo sempre nós. Nunca falei, aquelas pessoas. Você nunca vai achar nessa revista. Nenhum texto daqui é publicado sem passar por mim, desde o número 1, desde a primeira. Pode ser o cara articulista mais bambambam do mundo, vai publicar vai passar por mim. Não escreve deficiente aqui, não se escreve pessoas com necessidades especiais aqui, não tem aqui, aquelas pessoas, não tem, somos nós, é todo mundo igual, cara. Que diferença tem? Legal, é um bom gancho, porque nunca é demais falar qual que é a maneira mais indicada hoje para se referir a uma pessoa com deficiência, né? Tão simples, pessoa com deficiência, PCD. Né? Por muito tempo se usou uma sigla que hoje já não é mais adequada, PNE, né? PNE, portador de necessidades especiais. E não é portador porque a pessoa não porta, carrega, né?
portar é carregar, e você não porta uma deficiência, você não pode deixar a deficiência em casa, né? Você tem uma deficiência. E a pessoa, porque sempre humano, né? Existe uma pessoa antes da deficiência. E aquele receio também, né? Ah, mas o fulano é cego, como é que eu vou falar com ele? Ele é cego, é cego. Eu não sou gordo, é gordo. Não é careca, é careca. Ele é cego, ele é surdo, não precisa ter medo. Tá muito em dúvida? Né? Pergunta pra pessoa como é que você prefere. Não prefere. medo de falar Exato. cego, surdo, né? O que você não pode falar pro cara que é deficiente físico, uma pessoa com deficiência aleijada, aí não, aí você está sendo pejorativo. Né? E hoje em dia temos informação, né? Exato. Se uma busca no Google ali, você resolve a coisa rapidinho. Mas isso também vai o defeito da grande imprensa, né? A grande mídia não aprende, né, cara? Não aprende. A gente faz cartilha, já foi feito curso, já foi feito palestra, já fez tudo. A gente... E você vê no Jornal Nacional, deficiente, pessoa com necessidade especial. Pô, o cara que toma café com adoçante tem necessidade especial. Às vezes o camarada tem diabetes, então ele tem... É uma necessidade, né? especial. Exato. Específica. Bom, Aí que tá, são necessidades específicas e não verdade, especiais. é verdade. Exato. Né? Aí sim. eu sempre brinco com o Rodolfo nas esquetes que a gente faz nas empresas. Rodolfo, o que é especial pra você? Aí ela, voar talvez seja. Então. Soltar fogo pela boca talvez Uma vez eu seja. fui no hospital, tava lá, na vaga destinada às pessoas com deficiência. Vaga destinada a pessoas com necessidades ambulatoriais. Que doideira. Que chique, hein? Eu deveria tirar uma foto. Gastaram uma tinta para escrever tudo isso, né? Bom, estamos chegando no final do nosso bate-papo. Já queria agradecer imensamente assim por aceitar o nosso convite, por abrilhantar aqui o nosso bate-papo. Agradecer como cidadão pelo serviço prestado aí para todo mundo com o seu trabalho, como você falou no começo eu investi, eu fui atrás, eu insisti, procurei saber. Cara, exatamente. Assim, não vou dizer para você que eu nunca tive vontade de desistir disso, não. Muitas vezes. Quantas vezes eu não conversei com o Rodolfo já sobre isso? Muitas vezes dá vontade de desistir no meio do caminho, porque você vê uma resistência tão grande, né? Para um segmento tão rico, um segmento tão necessitado de informação, rico em conhecimento, em conteúdo, e você vê que, poxa... o mercado não reage da mesma forma. E a própria pessoa com deficiência, às vezes, não reage da mesma forma. Você tem que provar antes, né? Você tem que fazer antes, né? Eu ouvi muito quando eu comecei com a revista e com as feiras. Desculpa, eu estou até me prolongando aqui, mas eu ouvi, o Rodrigo é mercenário. O Rodrigo está ganhando dinheiro nas costas da pessoa com deficiência. O cara não vê que a gente está divulgando a deficiência, não está querendo mudar o dia a dia dele. Demorou. Hoje nunca mais eu ouvi isso. Nunca mais ouvi isso, graças a Deus, mas no começo... Meus primeiros 5 anos foi difícil. E assim, até conquistar, né, a pessoa com deficiência, conquistar como é que eu vou dizer isso? Não é o respeito, mas conquistar mudar a confiança, o olhar, né? Mudar o olhar. Não só o cara que está de fora, mas a pessoa com deficiência também mudar o olhar dela para ela mesma. Né? Parar de ele se achar o coitadinho, parar de ele achar que ele tem que só ter direitos. Né? Eu lembro até que na época da Reatec a gente tinha aquele transporte gratuito que saía do metrô. E o rapaz que cuidava disso lá, toda a Reatec, ele vinha para cima de mim, meu Deus, está acontecendo lá em cima no metrô, o pessoal vai se matar, vamos se bater. Catava meu carro e ia lá. Chegava lá, porque assim, o transporte era para todo mundo. As vans eram adaptadas, naquela época tinha pouquíssima van adaptada, era só o Atende mesmo que fazia. E aí ficava aquela guerra, não, mas o cego tem que ir primeiro, não, o cadeirante tem que ir primeiro, não, o surdo tem direito primeiro. Aí eles ficavam se batendo lá para quem que tinha que entrar, porque o direito é meu, o outro, não, o direito é meu. Eu falei, então peraí, moçada, vamos, todo mundo quieto aí. Você que não tinha deficiência, eu catava o cara que não tinha deficiência nenhuma, você entra na van e pode ir embora. Você é louco, mas eles não têm deficiência. Ué, a Reatec é uma feira para pessoas diferentes, não são? Vocês não falam aí que vocês são diferentes, por isso vocês têm que ter direito? Diferente aqui é ele que anda. Diferente aqui é ele que enxerga. Vocês estão todo mundo na mesma situação, porra. É verdade, né? Aí virava tudo risada e tava tudo certo e acabava a confusão. Mas, pô, você percebe? Que o cara que é cego é mais ou menos deficiente do que o outro? Mas é isso, né? A fila de banheiro de um evento para pessoas com deficiência é muito maior na prioridade. Não é? Não é? Eu entro no banheiro rapidão. Então. Aí tem 7 cadeiras, 20 cadeiras. Tá aqui, ó. Olha o que falta. União, cara. Muito bem. Muito obrigado pela tua presença, pelo agradeço. teu tempo, por estar aqui com a gente. O Rodolfo tem uma pergunta que ele faz no finalzinho. Eu só queria te perguntar uma coisa. Você já sorriu hoje? Pô, sempre. Eu vivo sorrindo. Falam pra Coisa mim que boa. parece que eu sou filho do Silvio Santos, só dou risada. Isso é bom. Então fala pra gente, o que não te perguntaram ainda? O que não me perguntaram ainda? Não
sei. Acho que já me perguntaram tanta coisa. Ótima resposta. Rodrigo, obrigado, viu? Obrigado. Muito bom tê-lo aqui. Obrigado. Olha, Valeu, parabéns gente. pelo projeto. E, Obrigado. conta com a gente aí na divulgação também disso tudo, tá? Pô. Conta com a gente porque precisar. É um Muito prazer. obrigado, gente. Obrigado mesmo pela honra de estar aqui. Valeu. Valeu, galera. Até o próximo Diversão. Valeu.